Voltamos agora para falar especificamente das questões. Então, o primeiro é o segmento 2, que eu chamei de estimulação de cognição, que são as questões. Eu tratei, como eu tinha falado, nessa atividade da semana passada, eu tratei de 3 itens, dos 5, 3. O primeiro foi geração espontânea ou abiogênese e criacionismo, tratando da geração espontânea, que foi a primeira ideia que se acreditava sobre a origem da vida a partir da matéria inanimada, que chamava-se geração espontânea, que é a biogênese, né? A biogênese. E criacionismo, que é a ideia religiosa, né? A ideia de crença. Bom, eu botei uma observação importante informar que nestas duas próximas questões há a possibilidade das duas opções, porque eu fiz essas duas questões com duas opções, A e B. Então, as duas poderiam ser corretas, uma só poderia ser correta, ou nenhuma das duas. Bom, a primeira questão diz assim: segundo o texto, criacionismo é, letra A, uma crença expressa de formas diferentes nas várias religiões existentes nas diversas culturas humanas. Porque o texto fala sobre dá exemplo de algumas crenças, de algumas religiões que utilizam um nome para falar do Criador, né? Então são nomes diferentes, de acordo com cada cultura, de cada grupo religioso daquela ideia. Bom, então, de modo geral, todas as religiões atribuem a um ser criador, um ser divino criador. No nosso caso, do mundo ocidental, onde predomina os cristãos e os judeus, esse ser criador, esse ser divino, a gente chama de Deus, né? Letra B, uma versão não científica, falando do criacionismo ainda, que de uma certa forma serviu de ponto de partida para as primeiras manifestações de cientistas que defendiam ideias que tentavam explicar a geração espontânea, ou seja, a vida poderia surgir sem a função biológica da reprodução. Quer dizer, então o criacionismo era isso. O criacionismo serviu de apoio, né, para aqueles que acreditavam na geração espontânea, porque o criacionismo ele fala numa força vital, numa força divina que tem o potencial de criar vida, que vamos chamar de força vital. Então, baseado a partir daí, os primeiros filósofos que defendiam e primeiros cientistas que defenderam a ideia da geração espontânea, eles, de uma certa forma, traziam, se apoiavam, se inspiravam no criacionismo, na crença religiosa sobre a origem da vida. Então, essas são as duas opções. Então, obviamente, as duas opções são absolutamente corretas, não é? Conforme eu acabei de ler. Não vou voltar a falar para poder a gente ir em frente. A outra questão, o texto nos leva a deduzir que a leitura deste trecho, aí eu separei um trechinho do texto, aspas, até meados do século XIX, ou seja, 1800 e pouco, os cientistas acreditavam que os seres vivos poderiam até ser gerados espontaneamente, do corpo de cadáveres em decomposição. Acreditavam também que rãs, cobras, crocodilos eram gerados a partir do lodo dos rios. Isso fecha aspas. Então, esse trecho nos indica que hoje em dia a hipótese da geração espontânea não faz o menor sentido lógico. Letra B. Geração espontânea é uma hipótese de abiogênese,
geração espontânea, é uma hipótese de abiogênese, sendo, portanto, uma negação do verdadeiro papel da reprodução no surgimento de novos indivíduos. Evidentemente, as duas alternativas são absolutamente também corretas. Segunda questão, porque essa primeira questão é dividida em duas. Número 2, biogênese versus abiogênese, os experimentos de Redd, que aí já foi o segundo item. Né? O primeiro item era geração espontânea e criacionismo. Aí eu fiz duas questões. Agora, biogênese é o segundo item. Então, também segue a mesma lógica. Eu coloquei duas opções, podendo ser as duas corretas, as duas erradas, uma correta e uma errada e tal. Francisco Redd, ainda em pleno século XVII, 1600 e pouco, foi um cientista ousado. Ele era cientista, né? Era um dos primeiros. Aí começa praticamente, ainda estava no início da era científica. Foi ousado por tentar provar uma ideia em que a grande maioria das pessoas da época não tinha condições de aceitar. Então, a ousadia está aí. Ele chegou com uma proposta, correndo o risco de ser queimado vivo, né, ir para a fogueira ou ser enforcado. Então, ele foi uma ousadia, uma coragem muito grande. Letra B. O mesmo Francisco Redd, ao deixar fechado, porque ele botou vários frascos, foi um experimento, ele era um cientista. Então, isso tudo eu estou falando em cima do que vocês devem ter estudado, que eu passei o texto e recomendei o estudo. Né? Ao deixar fechado algum dos frascos de seu experimento, impedindo assim o surgimento de ovos, larvas e moscas naqueles frascos, ele nada provou contra a abiogênese. Aí eu estou dizendo que ele nada provou. Por quê? Ele fechou o frasco e ao impedir que as moscas pousassem e depositassem ovos, então ali não nasceram aqueles vermezinhos que davam origem depois às moscas. Né? Então ali eu estou dizendo que ele nada provou contra a biogênese. Está errado, ele provou. Ele, ao mostrar que ali não nasceu, dali não surgiram moscas, nem vermes, nem as moscas, ele provou que aquele corpo não deu origem, não originou vida. Então, ele provou contra a biogênese. E aí, no trabalho, eu coloquei que ele nada provou contra a biogênese, o que está errado. Então, a letra A estaria certa, a letra B estaria errada. Já estou com 7, vai dar 8 minutos já. É complicado. É correto afirmar que Francisco Redd, ao deixar abertos alguns dos frascos do seu experimento, possibilitando assim o surgimento de ovos, ele deixou alguns abertos, alguns fechados e alguns abertos. Ele deixou aberto, ele possibilitou o surgimento de ovos, larvas e moscas naqueles frascos. Ele não quis apenas mostrar que as larvas surgiam exclusivamente pela reprodução das moscas, que pousavam na carne e em decomposição, comprovando desta forma a teoria da biogênese. Quer dizer, ao mostrar que só nasciam moscas, onde as moscas pousavam é que davam origem aos vermes e depois a novas moscas, ele estava realmente comprovando que a vida só surge a partir de outra forma de vida. Então ele estava comprovando desta forma a teoria da biogênese. E a letra B. Francisco Redd conseguiu provar definitivamente que os seres vivos só poderiam surgir através da respiração, da reprodução dos seres vivos semelhantes, ou seja, biogenicamente. Obviamente, então, as duas opções estão corretas. Bom, gente, já estão com 9 minutos, falta uma questão só, é uma questão só, mas é bem grande. Na verdade, ainda falta muito. Então, é uma questão grande. Se eu for comentar, vai estourar 15 minutos aí. Então, gente, eu deixo a última questão para que vocês deem aí uma olhada novamente
talvez eu faça o seguinte, semana que vem, não sei, porque o problema é o tempo, tá? Então, enfim, eu dei uma comentada no máximo possível, já vai dar 10 minutos, tá? Então, vamos deixar essa última questão, enfim, sacrificá-la, infelizmente, tá ok? Então, até semana que vem, meus amados. Beijo no coração de vocês.